Um dia, a cidade de São Paulo foi sacudida pelo incêndio do edifício Andraus. Em outra oportunidade, pelo incêndio do edifício Joelma, que traumatizou a capital, que traumatizou o Brasil. Foram centenas de mortos carbonizados, sem falar daqueles que se atiraram para sair do fogaréu e se suicidaram e ficaram aleijados. Verdadeira tragédia. Tempo depois, o espírito Epifânio Leite, pelas mãos luminosas e saudosas de Chico Xavier, vieram escrever 2 sonetos falando sobre os incêndios em São Paulo. E Epifânio Leite sintetizava no soneto, nos 2 sonetos, essas 2 tragédias, e culminava depois de dizer que eram antigos cruzados europeus resgatando dívidas que remanesciam na consciência. Epifânio Leite conclui dizendo que enquanto São Paulo via os rolos de fumaça sobre os edifícios e chorava em desespero, o além divisava a escada luminosa pela qual subiam os vitoriosos. 2 visões diferentes. Aqui nós só vemos a tragédia, a dor, a morte, mas os nossos anjos guardiães certamente nos dirão: atravessada a porta estreita, meu filho, agora você vai ter paz. Quantos casos! Lembro-me de que eu tinha 12 anos de idade, na minha cidade de Niterói. Participava da cruzada eucarística da Igreja Católica, era coroinha, auxiliar das cerimônias litúrgicas, junto à igreja que eu frequentava e que fizera a comunhão. Numa manhã de domingo, era 17 de dezembro de 1961. Eu saía da missa com meus colegas cruzados, e quando fomos chegando às ruas que cercavam o bairro da igreja, fomos surpreendidos por uma verdadeira efeméride. Carros abertos aos montes apresentavam animais circenses, palhaços, bailarinas, trapezistas, que se exibiam nas ruas naqueles caminhões abertos, fazendo a propaganda para a última apresentação na cidade do Gran Circo norte-americano, que estava concluindo seu périplo pelo Brasil, e naquele domingo seria a última apresentação no Brasil, na nossa cidade, onde ele já estava montado havia muito tempo. Meus olhos brilharam, meus colegas se entusiasmaram. Nós éramos meninos, e cada qual disse por sua vez: eu irei, vou pedir minha mãe, vou falar com meu pai. E naturalmente eu também disse: eu irei, vou esperar meu pai chegar, que estava trabalhando como chofer. Eu estava em casa com minhas irmãs, num promontório, e de sua casa nós víamos o topo da lona do circo. O espetáculo teria começo às 14h30, porque haveria 2 sessões. Então havia uma 2h30, a outra seria às 5h30 da tarde. E os meus colegas, às 12 horas, começaram a se aprontar, a se arrumar, e cada um chegava na frente da vila: eu estou pronto, eu estou pronto. Eu também me aprontei e fiquei esperando que meu pai chegasse. Deu 1h30 da tarde, todos os meninos com seus pais
Quem ia com o pai, quem ia só, aquele que ia com a vizinha que ia levar seu filho, foram saindo, foram indo. E eu dizia, nos encontraremos logo mais. Eu não tinha noção do que eu estava dizendo. E meu pai que não chegava para me dar o dinheiro do ingresso. 12:30, 1h, 1h30, 2h da tarde. Meu pai não chegava. 2h30. Estava começando lá o espetáculo. E meu pai não chegou. 15 para as 3. Nada. 15 horas. Eis que meu pai chegou. Disse, pai, o circo, meu filho, sim, eu queria ir. Não dá tempo de você ir? Eu digo, não, agora não dá mais tempo. Começou 2h30, já são 3 horas até que eu saia daqui, que pegue uma condução, que chegue lá. Eu já terei perdido a sessão. Pelo menos em sua maior parte. Deixa para depois. Não me passou pela cabeça que haveria uma segunda sessão. Adentrei a casa, comecei a me desvestir para pôr as roupas caseiras, e dali a pouco a gritaria no centro da vila, pais que gritavam, mães que choravam, pessoas se atiravam ao chão, se batiam. Eu não estava entendendo até que eu olhei para a região onde ficava o circo, e os rolos de fumaça. O circo se havia incendiado, onde a lona se precipitara sobre o povo, porque era a primeira experiência circense utilizando lonas de plástico no mundo, e tinha que ser nos Estados Unidos. E então a lona foi incendiada. Mais tarde se soube que foi um ex-funcionário com ódio do patrão que o despedira, que ateara fogo a lona do circo, que lambeu e sufocou animais e pessoas que enlouqueceram, que se pisotearam, que se queimaram. Eram 15 horas e 15 minutos. E quando anoiteceu, naquela tarde de domingo, a cidade se houvera convertido num grande necrotério. Pelas calçadas próximas ao circo, onde existia o circo, cadáveres, corpos deformados, terras novas foram tomadas pelo governo para novos cemitérios. Os que havia não davam conta. Hospitais fechados foram abertos pelos populares que se juntaram para lavar, tirar poeira, teias de aranha, para acomodar minimamente os feridos, que eram mais centenas. E a noite baixou sobre a cidade, entre sirenes de ambulância, de bombeiros, buzina dos carros, uma verdadeira tragédia. E eu fiquei pensando comigo depois que cresci, porque mistérios da vida eu não fui à tarde do circo. Meus colegas todos morreram. Na escola onde eu estudava, a carteira dupla, o meu colega do lado Ernesto, meu querido amigo, com quem trocávamos as farras, as brincadeiras, e estudávamos juntos, 13 anos. Até um ano antes, ele fora filho único de um casal que o amava. A mãe não pudera ter depois dele outros filhos por problema de saúde. Fizeram tratamento durante 12 anos e conseguiram dar-lhe um casal de gêmeos como irmãos. Ernesto estava eufórico com a chegada dos irmãos, que eram quase sobrinhos dele. Ele cuidava dos irmãos com ternura. Eram as mascotes da casa, com 1 ano de idade agora, as crianças. E porque durante aquele
naquele ano para cuidar dos bebês. A mãe não tinha dado muita atenção ao filho maior. Combinou com o marido naquele domingo levá-lo ao circo. E o marido compreendeu, eu fico com os pequenos. E ela foi levá-lo. E nunca mais voltaram. E eu tive que conviver com a ausência da presença de Ernesto, meu amigo, nos dias que sucederam. Eu vestido de branco, com a fita amarela da cruzada, visitando os velórios, em nome do grupo da igreja, para chorar os nossos mortos. Alguns amigos, eu ainda pude reconhecer no ataúde. Outros, o ataúde não podia ser aberto, estavam completamente deformados. A dor, a frustração. E a pergunta, por que, meu Deus? O que é que esses meninos fizeram? Recordo-me de que um homem que eu conheci devia ter seus 45 anos quando eu o conheci, dono de uma pequena loja que chamávamos Armarinho, vendia miudeza, linhas, agulhas, dedais, fitas, coisas de casa, coisas de senhoras. Ele com a sua esposa, gordanchuda, alegre, e a filha de 12 anos que acompanhava o porte físico da mãe. Alegre, jovial, e ele muito tímido, muito calmo, sempre tranquilo, com uma calvície que se acentuava. E eu sempre ia ali comprar coisas com ele. Naquele domingo, ele ficou em casa, e a esposa levou a filha, única filha, para assistir a última sessão do Gran Circo norte-americano e não voltaram. Aquele homem que era bom teve um tipo de loucura diferente. Ele fechou a casa, lacrou a loja e saiu pelas ruas de minha cidade a convidar as pessoas ao amor, à paz, à fraternidade. As barbas foram crescendo naquele homem que estava sempre barbeado. Os cabelos que restavam foram crescendo. Ele que era magro ficou mais magro, algo debilitado. Carregava sempre um buquê de flores e andava pelas ruas, escrevia nas paredes coisas boas. Lembrava de Jesus. Atravessou para o Rio de Janeiro e fazia a mesma coisa pelas ruas do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro o conheceu como profeta gentileza, cujos versos até hoje estão lavrados na cidade, nas bases dos viadutos. O profeta gentileza, como ele era um homem bom, o sofrimento fez vagar, dizendo coisas boas, até desencarnar. Eu os conheci. 5 anos depois, tive a honra de conhecer o Espiritismo, a doutrina espírita. E ao ler um dos livros notáveis de Chico Xavier, Cartas e Crônicas, cheguei numa das primeiras mensagens, o incêndio do circo. Meu Deus, deixe-me ver se tem alguma coisa a ver com o nosso circo. E era exatamente o irmão X, espírito, descrevendo o incêndio do circo de Niterói. E começava o irmão X a dizer mais ou menos assim: corria o ano 177, Roma estava em festa. Por quê? Porque o imperador reunira no circo máximo um grupo enorme de patrícios, de cidadãos e cidadãs romanos, para que decidissem que tipo de festa
fariam para homenagear a um dos grandes militares romanos que ia aposentar-se. Era um dos mais nobres cabos de guerra de Roma, Lúcio Galo, que depois das várias campanhas romanas em que ele lograra a vitória, estava voltando à sede do império para se retirar. Então o imperador queria oferecer uma festa inesquecível, e cada qual passou a dizer o que lhe vinha à mente para a festa. Auroques, confronto de Auroques. Ora, dizia alguém, mas esse homem, do jeito que viajou pelo mundo, já deve ter visto esses animais se batendo uns com os outros. Bailarinas, dançarinas, mas como? O poder que tem esse homem, quantas dançarinas, bailarinas, ele já deve ter visto que se apresentaram para ele exclusivamente. E cada qual ia dizendo uma ideia, outra ideia, e nada servia, nada prestava, até que alguém gritou no meio da turba: cristãos às feras! Jamais aquilo tinha sido feito em Roma. Aplauso geral. A autoridade que representava o imperador naquelas tratativas deu como encerrado o evento com a condição de que aquelas pessoas ali presentes saíssem a caçar literalmente os cristãos que conseguissem, para que no dia aprazado a festa em honra de Lúcio Galo estivesse no seu auge. Então, diz irmão X, durante toda a noite e madrugada, aqueles homens e aquelas mulheres saíram pelos bairros cristãos de Roma, aprisionando homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, trancafiando-os nos subterrâneos do Circo Máximo, para que na tarde de domingo pudessem ser levadas ao holocausto, em homenagem ao cabo de guerra, a Lúcio Galo. No dia X, lá estavam homens empalados, fincados em hastes em torno do circo. Homens e mulheres que tiveram o corpo costurado em peles recém-tiradas de animais, para que quando a pele fosse secando ao sol, fosse comprimindo os corpos, e aquelas pessoas pudessem morrer por asfixia. Outras amarradas a outros postes, untadas de betume, para que em dado momento fossem incineradas e servissem de tochas vivas na grande festa pagã, na sede das 7 colinas. Quando a noite daquele domingo baixou sobre Roma, ainda se podia ouvir no ar os ulos, os gemidos, os lamentos dos que foram triturados pelo desamor no mundo. Eu li aquela lição quando o irmão X dizia que quase 2 milênios depois, aquelas criaturas em grande número se reuniram em Niterói para que no ambiente circense, que não tinha nada a ver com o circo de Roma propriamente, mas era um circo, pudessem devolver à vida o que a vida houvera usurpado. Um dia, um ano depois de ter lido essa mensagem, visitei pela primeira vez a cidade de Uberaba para fazer ali uma palestra, a primeira na cidade, e conhecer o médium Chico Xavier, que era meu desejo. A palestra realizei-a às 19 horas e às 21 horas me encontrava no grupo da prece, aliás, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, a primeira instituição onde Chico atuou na cidade. Eu queria ouvir, aprender
sentir Chico ali entre as pessoas, embevecido. Eu dizia de mim para comigo: só saio daqui quando o Chico sair, quando ele fechar a porta e me empurrar. E ali fiquei, alguns amigos conversando. A massa foi embora. Chico pediu mais um pouco de café. As suas amigas, irmãs, trouxeram os bolos grandes de café, fatia de pão, broche de milho. E a madrugada avançou. Eram perguntas tão interessantes que as pessoas faziam, que eu me senti encorajado. O único jovem com 18 anos, ali no meio deles. Eu me senti encorajado e pedi licença ao Chico se eu poderia fazer-lhe uma pergunta. Ele olhou-me: olá, meu jovem niteroiense, como é que está fulano, doutor Beltrano, amigos nossos de Niterói que eu nem sabia que ele conhecia. E depois de eu lhe responder, lhe fiz a pergunta: Chico, eu li o livro X, assim, assim, do irmão X, a lição sobre o circo, mas teve uma coisa que eu não entendi, Chico. Por que ele levou tanto tempo para que eles resgatassem? E o doce mineiro me disse: ah, meu filho, muito boa pergunta. É que Deus não dá ponto sem nó. Se a pessoa acabar de cometer o erro e for imediatamente justiçada, ela ainda não teve tempo de amadurecer sobre o erro que cometeu. Ela ainda não avaliou o erro que cometeu, ela se sentirá vítima da injustiça. Ela não sabe por que a estarão condenando exatamente. Ela não avalia que o que fez seja tão grave. Então a divindade permite que elas fiquem resgatando pouquinho, homeopaticamente, até que tenham maturidade de dizer: meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude cometer aquilo? E elas queiram devolver a vida para ter paz. Por isso, o Evangelho nos ensina: se fosse um homem de bem, já teria morrido. Daí nós olharmos o mundo e dizer: meu Deus, como é que fulano que é bom, dona fulana que é muito boa, um santo homem, uma santa mulher, sofrem desse jeito, e tanto miserável aí, tanto boa vida. É que a pessoa boa de hoje foi o miserável de ontem, que Deus deu tempo de ele amadurecer, de escolher o bem para resgatá-lo depois. Não significava que aquelas pessoas do circo estivessem queimando todo o karma negativo ali. Elas foram renascendo, doentes, aleijadas, com problemas sociais, com problemas familiares, foram resgatando em doses pequenas, mas quando caiu-lhes a ficha, como dirá a juventude, quando se deram conta, elas queriam devolver. Até ali, a lei cobrava delas. Agora elas quiseram oferecer-se em nome da consciência em paz. Ali não estavam todos, mas aqueles que ainda não tinham conseguido nesses 2 milênios a harmonia íntima, a paz necessária para o resgate definitivo. Entendi porque é que quase 2 milênios se passaram para que aquelas pessoas retornassem à luz por sua própria vontade.